Então, Pronto. voltando aqui, já está gravando? Ok, bem-vindos aí, vocês estão. Ok. Então, o vermelho está listado. Então, se você entender Filipenses 2, você vai entender a essência do que é cristianismo. Porque o apóstolo Paulo consegue traduzir o segundo capítulo de Filipenses, o qual foi a ação do Deus encarnado, e ao mesmo tempo ele consegue trazer a sua própria experiência de apóstolo. Interessante. Se você só ler do 5 ao 8, você vai ver então essa questão toda que envolve o ato de Deus eterno e Deus que estava lá na criação, tornar-se homem. Tem um livro do Jonas Madureira, quem conhece. Jonas Madureira é um dos expoentes da teologia brasileira, um rapaz relativamente novo. Eu fui até professor do Jonas Madureira, eu até digo para vocês, meu Deus do céu, Jonas Madureira, ele não só que mas ele escreveu um livro que fala desse esvaziamento. E o livro dele é um livro que escancara essa condição de um Deus autoexistente, tabernacular, ou seja, tornar-se servo ou encarnar. Imagine, Criador encarnando naquilo que é criatura. Nossa mente não consegue dimensionar essa teologia, porque nós não conseguimos entender um Deus onipotente, autoexistente, que não se consegue de forma que a nossa mente é capaz de entendê-lo. Agora então, no tempo e no momento, ele então torna-se criança e vai para a manjedoura. A gente vê a criança na manjedoura e celebra o Natal com a criança na manjedoura, e é muito legal você ver a criança na manjedoura, mas ali a gente não só está vendo a criança, bebezinho na manjedoura, que a gente inclina ele e vê lá na estrebaria nascendo. Nós estamos vendo um Deus encarnado, ou seja, e o apóstolo Paulo traz essa ideia do Deus que não sujeitou ser igual a Deus, mas tomou forma de servo. E aqui a primeira lição que nós aprendemos para entender esse vermelho, engajamento, e entender isso aqui, a primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte: quem quer engajar na obra de Deus tem que ter o sentimento de serviço de servo. A gente usa muito uma palavra que chama voluntário. Essa palavra ela não é muito bem expressada e ela não é muito, porque quem é voluntário faz quando quer, a hora que quer e a hora que tem disponibilidade. O serviço cristão não é ser voluntário. O serviço cristão é renúncia. O serviço cristão é um estado de serviço contínuo, onde você sobrepõe a sua vontade como ser e se submete à vontade do outro que é maior que você. Então Deus, colocamos a serviço dele, porque entende que sua missão é diferente de ser voluntário. Porque o voluntário pode falhar, o voluntário pode pensar na bola, porque ele é voluntário, ele faz quando dá. É voluntário, a palavra não é voluntário. Mas aqui a expressão de engajamento tem a tônica naquilo que o apóstolo Paulo diz: ele não quis ser igual a Deus, mas ele cedeu do Kairos,
encarnou. Ele está dizendo exatamente isso no verso aqui. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo a forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, quando a gente fala da encarnação, não é só ver a criança na manjedoura. A criança na manjedoura, ela é uma pintura que a gente faz, uma demonstração quando a gente faz de uma criança linda, bonita, talvez olhos, nem sei que olhos são. E que a gente desenha na manjedoura, que é muito bonito, a gente aprecia isso. Mas aquele simbolismo da manjedoura é a encarnação do Verbo, que sujeita a deixar de ser Deus, limitar a sua deidade do ponto de vista de que Ele estava no trono, criando todas as coisas, segundo o poder de sua mão, agora então nesse tempo, para nos salvar, esvaziou de si mesmo, tornando por isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não querendo ser igual a Deus, tornou a forma de servo. Então, a diferença do cristianismo é que Deus não espera que nós sejamos voluntários, como se usa no mundo, como se usa no terceiro setor, ou como às vezes pela dificuldade da linguagem de expressar a palavra, a gente fala, você pode ser um voluntário. Não. O que se espera de quem anda com Deus, que está engajado na missão, é que você tenha um sentimento de serviço. E servos e serviço têm de domos. E o que é domos? Sipiretas, aquele que está no navio fazendo navegar e servir aqueles circulantes e aqueles que estão na embarcação. Domos é aquele que é escravo, a palavra escravo, ou seja, está a serviço. Um escravo livre, mas um escravo que está imbuído com a tarefa do Senhor. E o escravo não tem vontade própria, que se submete à sua vontade e à vontade do seu mestre. Ou seja, quando então eu falo do mistério de ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, é ter o mesmo sentimento. Ainda que o Deus eterno, no governo de todas as coisas, poderia, na sua plenitude, continuar na sua plenitude, Ele então, no momento certo, esvazia de si mesmo, toma a forma de servo e morre a morte de cruz. Então, o ápice do seu serviço não foi somente a encarnação. A encarnação, mas também além da encarnação, ir para a cruz e morrer e derramar o seu sangue para perdão dos pecados daqueles que estavam sob a lei. Ou seja, esse serviço é um serviço que tem começo, meio e fim. É um serviço que mostra que o Jesus que nos conquistou engajou a obra do Pai. Da mesma forma, cada um de nós, quando queremos ver o resultado daquilo que temos para Deus e com Deus, nós devemos nos engajar com esse sentimento de que eu não faço para ser reconhecido, não faço para ser valorizado, não faço para ser percebido, mas eu faço porque eu estou engajado com servir o meu semelhante com os dons e talentos. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Então, o engajamento e o tom vermelho tem um aspecto do servir, o serviço. E a cor vermelha representa o sangue de Jesus derramado. E esse sangue libertador, esse sangue que é capaz de dar remissão dos nossos pecados, mas que também tem poder para repreender a morte e as trevas. E esse simbolismo do sangue é de forma plena no derramamento da cruz, tem o simbolismo do 10ª praga lá no Egito, quando
os homens, para que o anjo da morte não entrasse na casa, aspergiram sobre os umbrais da porta o sangue do cordeiro, e toda a casa que tinha o símbolo do sangue do cordeiro, aspergido sobre a porta, o anjo da morte não feriu o primogênito. Da mesma forma, assim como Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, e sobre a porta espiritual de cada um de nós está aspergido o sangue do cordeiro, os demônios, o inferno e a obra das trevas não tem poder de atingir a vida daquele que é lavado e gerido com o sangue do cordeiro. Amém? Quem entendeu, diga amém. Porque senão o nosso evangelho seria muito pobre, muito raso. Nosso evangelho está marcado por um Jesus que cumpriu a sua missão, mas nos libertou pelo sangue. Então a cor vermelha nos mostra a redenção plena, a redenção dos nossos pecados, mas o livramento, porque sobre nós está aspergido. Irmão, eu queria até dizer isso para você, se eu não esquecer, você está em casa também. Quando todos os demônios, todo o inferno, que é espiritual e consegue enxergar de forma espiritual cada um de nós, vê sobre a fronte, sobre as portas da nossa visão, a marca do sangue do cordeiro, ele não pode tocar e não pode matar. Amém? Amém. Amém. Não tem poder, porque quando o anjo da morte passa e ele tem aspergido o sangue do cordeiro, ele passa para aquela casa. Não pode. E aí a gente fala, eu não estou falando aqui de questões, provações, dificuldades, falando assim, não estou falando isso, estou falando de outra coisa muito mais importante. O inferno não tem poder sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me purifica dos pecados. O sangue de Jesus me dá libertação. O sangue de Jesus tem poder. Então, quando você tiver dúvidas, clame o sangue de Jesus. Amém. Há poder. Você tem um canto. Há poder, sim, força sem igual. O sangue de Jesus. Há poder, sim. Então, o sangue de Jesus é a consubstanciação do serviço dado pelo Deus encarnado. Ou seja, ali então a marca vermelha representa que Jesus não somente diz, eu vou lá, vou ser o libertador deles lá. Não, ele não só encarna, mas ele crava na cruz e derrama o seu sangue. E então, o serviço de Jesus tem começo, meio e fim. Então, quando a gente fala de cor vermelha e engajamento, a gente está falando que esse engajamento não é um engajamento motivacional que nós recebemos das empresas, das organizações, das corporações. Não é um engajamento porque eu tenho uma resposta. Por exemplo, vocês querem saber do engajamento normal e comum da vida, do comum, que é diferente de voluntário? Para esse engajamento chamado serviço, por exemplo, vocês já viram como é que se domestica ou como se adestra um cão? Como é que se adestra um cão? E você consegue, quem é bom adestrador que tem cão, consegue adestrar um cão que ele faz, é capaz até de conversar com o indivíduo. Mas qual é o método que se adestra um cão? Se adestra um cão, fazendo o quê? Com que ele faça aquela ação, e na medida em que ele faz aquela ação, o que é que você faz com ele? Recompensa. Então, é meritório, ou seja, ele vem, você dá um comando para ele, e ele sabe que depois que ele faz aquele comando, você vai dar um. Então, isso aí é o que nós chamamos que o mundo faz. Como é que eu consigo engajamento de alguém que está no mundo ou dando recompensa? Por exemplo, na empresa, no corporativo, como é que eu ganho? Dando o que para ele?
dando participação de lucros, fazendo um monte de coisa. É normal, isso é normal, porque o mundo é assim. E outra coisa, é normal que a gente dê incentivo às pessoas, mas somente porque, qual que é o grande problema? No dia que você parar de dar recompensa, esse engajamento cai a potência dele. Por quê? Porque não tem troca, não é meritória, não é uma ação. Então, esse engajamento da lei nos faz servir, não porque nós teremos tão somente apenas uma bênção, ou somente aquela raçãozinha que faz com que o cachorrinho volte para você e você fala, faz isso aqui que ele sabe que vai ter depois. Não, ele vai fazer porque eu tenho um sentimento de tão envolvimento e tanta gratidão por aquilo que eu recebi de graça de Jesus, que me faz servo livre para um Jesus que eu quero servir sem recompensa nenhuma. E é por isso que muitos líderes, pastores, seminaristas e tantos outros estão frustrados, porque eles não vão ter na vida, por mais que tenha qualquer outra coisa, ou a concentração. Vocês querem ver uma coisa muito clara, quando uma pessoa está trabalhando em algum serviço na igreja, e diz assim, o pastor nem está falando, e nem está dizendo uma coisa daquilo que eu estou fazendo. Ali demonstra o quê? Que a ação dele, apesar de ter uma boa vontade de fazer, ela está baseada no mérito, ou está baseada no retroalimentar daquela ação que você dá, que a pessoa, eu fiz então eu te dei. Então, o que move aquela pessoa é aquilo que ela tem como resposta. Esse sentimento não é o sentimento de servo, porque o servo não espera do seu senhor nada, ele está escravo da vontade daquele que te quer. Eu sei que é muito. O que eu falei para vocês aqui agora, a gente tem esse seminário muito forte. O que eu falei para vocês aqui é uma coisa bem complicada de entender, mas o fato é servir no sentimento de Jesus é que a nossa escolha está rendida àquele que é nosso Senhor. E aí, então, quando eu uso meus dons engajando, eu uso os meus dons para o serviço abnegado, altruísta e com desejo de dar tudo que eu tenho para Ele, só por Ele, para Ele. E aí então tudo que você fizer vai frutificar para Ele. E tudo que você tiver com o resultado do seu ministério e dom, glorifica Ele. E tudo que você fez, depois que você fez tudo que você fez, você é considerado bom. Ainda é inútil, porque nós somos alimentados por Deus. É uma cultura, né? É um modo diferente. Eu vejo muitas organizações religiosas que criam cargos, funções meritórias. E aí você cresce, você vê muitas coisas assim. O problema não é só isso, porque isso passa, porque o dia que você tira o mérito, decai tudo. Mas quando você tem o sentimento que houve em Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e veio e morreu na cruz e pagou o nosso preço, e esse sentimento nos leva, o apóstolo falou assim, eu estou aprisionado, e não somente aprisionado, além de aprisionado, desculpa, irmãos, vou me libertar. Além de aprisionado, o que diz o texto? Diz assim, olha, e aí eu estou mandando para vocês, Filipenses, olha, algumas pessoas importantes, vou mandar Timóteo, depois vou mandar alguém para vocês que tem me ajudado muito. E eu quero que Deus livrou eu da doença, da enfermidade, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo diz isso aqui: nós estamos escravos, nós estamos colocando o nosso ministério e nossos dons a serviço daquele que nos conquistou. Então, servir a Jesus não é ter um status da igreja, não é ter um cargo da igreja, não é ter um distintivo em relação aos detrimento dos outros, mas é ser reconhecido e reconhecido que você o faz por tamanha gratidão que você foi comprado pelo sangue e agora a minha e a sua vontade é sujeita à vontade do Mestre. Então esse aí é que linka a nossa cor vermelha. E é por isso que não é tão simplista ver um cartaz vermelho, olhar a cor vermelha
e achar que só um método vai fazer com que pessoas sejam engajadas. Não. É a mudança de comportamento. Você não está na igreja para ser servido. Você está para servir. Você não está na igreja para receber a bandeira. Você está para distribuir a bandeira. Você não está na igreja para ser calçado os pés, mas para lavar os pés. Você está na igreja usando o mesmo sentimento que houve em Jesus. Não quer ser Senhor, mas se tornou Senhor. E aí o que Jesus faz? Fechando esse entendimento da cor vermelha. O que ele faz? Ele olha para todos os seus discípulos, pega a toalha, coloca sobre as pernas e começa a lavar os pés. O que ele está fazendo aqui? Ele não está fazendo simbolismo pequeno e raso. Ele está dizendo: quem quiser ser maior tem que servir. Se você quer ser reconhecido rei de Deus, seja você que lava os pés. Se aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então o serviço e o engajamento se dá. E por que a gente frustra como líder? Eu às vezes, porque somos seres humanos, né? Certo? A gente acha que aqui vai funcionar como a gente funciona no mundo aí fora, mas não funciona assim. Não funciona. E sabe por que a gente às vezes quer? O sentimento nosso nos engana. É porque a gente não conduziu as pessoas a entender isso. E aí nós líderes, formamos outros líderes. Precisamos formar líderes não híbridos, mas líderes raiz. Que é o líder que é capaz de enxergar que o meu serviço é validado quando eu reconheço que a minha vontade está sujeita ao meu Senhor. Amém? Eu queria que você que está online e você que está aqui, vocês compreendem? Há alguém de vocês que não conseguiu compreender de forma com português, o fraco que é, mas a minha explicação, essa questão de servo e de engajamento, do ponto de vista do cristianismo? Se você não tem, você pode perguntar aqui. Vamos perguntar para o chat. Tem alguém? Eu quero passar agora para a seguinte. Aqui na plenária mesmo, tem alguém? Entenderam? Tudo bem? Entendeu? Entendeu, Margarida? Tranquilo? Entendeu, Gisele? Pronto. Com esse sentimento, o que eu faço com os meus dons? Eu coloco a serviço do meu mestre. E aí nós temos a especificidade dos dons, que estão elencados aqui, que estão no grupo de 10 do primeiro também, que é o dom de apóstolo. E aqui eu quero explicar para vocês: apóstolo, presta atenção, você igreja, não se confunda apóstolo com o título de apóstolo, porque apóstolo como título foram os 12. Isso não é ser sensacionalista, quer dizer, encerrar a atividade do apostolado ali. Título! Olha, separa o Wagner agora. O Wagner aqui. A partir de agora eu te ungir como apóstolo. Então você agora, todo mundo agora vai chamar o Wagner de apóstolo. Vai reconhecer, vai falar, aí eu não vai chamar mais o Wagner de pastor, o Wagner de bispo e pastor é a mesma nomenclatura, tá certo? Presbítero, bispo e pastor tem o mesmo sentido, é pastor. Apóstolo, como título, e esse ministério chamado apóstolo não é título. Então, quer dizer, se eu quiser chamar o Wagner e colocar em qual momento, agora, a partir de agora você, ou tiver aqui, apóstolo pode ser, aí fora aí, só pode ser impostado por outro apóstolo. Essa é a ideia de título. A questão é a seguinte: apóstolo que não é título, então não existe título de apóstolo. Se você, aquela pessoa é apóstolo. Não, apóstolo é função, é serviço. E como é que você identifica o serviço de quem é apóstolo? É aquele que planta a igreja no lugar remoto. É isso aí. Então, o que é um apóstolo? É uma pessoa que é enviada. Apóstolo é enviado. É enviado a plantar a igreja. Por exemplo, vocês querem ver
uma questão de apóstolo, que é como ministério de apóstolo, que poderia estar dentro da igreja presbiteriana independente no Brasil. Imagina o seguinte: nós temos mais ou menos entre congregações e igrejas, aproximadamente 700 para 800 igrejas no Brasil inteiro, tá certo? Mas existem cidades no Brasil que não tem igreja presbiteriana independente, por exemplo. Então, como você encontraria uma pessoa que tem esse ministério, ou esse dom de apóstolo, dentre os pastores, líderes, missionários, pessoas, por exemplo, que olha só, você vai para tal cidade que não tem nenhuma igreja presbiteriana independente, vai lá e planta uma igreja, inicia uma igreja naquele local. Aí você vai para lá, começa a visitar a comunidade, reúne aquelas pessoas, começa a trabalhar aquelas pessoas a doutrina bíblica e começa a ensinar. Daqui a pouco tem um grupo ali, e daqui a pouco aquele grupo vai, você organiza uma igreja, você forma líderes ali, você deixa aquela igreja que o apóstolo Paulo fez, né? Ele tinha um título, mas também ele tinha um ministério do apostolado. Ou seja, você planta aquela igreja e depois você deixa aquela igreja e deixa aquela igreja totalmente formada. Esse aí é o ministério do apóstolo. Não se confunde com o título. O problema hoje, o que acontece? Por que as pessoas não têm esse ministério ou esse dom? É porque as pessoas querem o título de apóstolo para poder ter supremacia dentro da hierarquia da igreja e ser reconhecido pelos de fora como um título de apóstolo. Isso não tem base bíblica. Então nós não precisamos ser lá com o ministério de apóstolo, não cessou lá no Atos dos Apóstolos. Não, o ministério de apóstolo existia hoje, porque há muitos apóstolos que não têm título de apóstolo, mas é apóstolo. Amém? Então são plantadores. Está escrito aí na sua emendazinha, certo? Quem entendeu sobre apóstolo, diga amém. Aconselhamento. Esse aconselhamento dito aqui não é aquele aconselhamento que você faz de forma geral. Ele é aquele que as pessoas usam. Olha, inclusive para esse dom do aconselhamento, ele deve ser seguido com sabedoria, com o dom da sabedoria. Porque tem gente que é chamada para aconselhar, mas não tem sabedoria no aconselhamento e derrama tudo que começou a fazer. Começa a aconselhar e depois aquela pessoa que tem capacidade de trabalhar com pessoas, com indivíduos. E é aquela pessoa que tem capacidade de levar aquela pessoa a sair de uma situação difícil, através do aconselhamento que seja útil para a vida daquela pessoa. Esse ministério de aconselhamento, ele é alguma coisa que capacita o indivíduo a ajudar a outra pessoa a compreender uma situação, um problema, um texto bíblico, uma situação bíblica. O aconselhamento ele é muito importante na vida da igreja. Meu sogro tinha um ministério de aconselhamento. Ele era muito bom para chegar uma pessoa e falar. Às vezes não direcionava bem essa palavra, porque o aconselhamento, até se você ler o livro, quem tem o livro, esse livro está demorando para chegar, né? Mas quem tem o livro sabe que você tem os perigos. Qual que é o perigo do aconselhamento? É quando a pessoa não sabe a hora de parar o aconselhamento. E ele começa a querer o quê? Influenciar aquela pessoa naquilo que ele acha que deve fazer. O aconselhamento não. O aconselhamento é você dar, é você nutrir a pessoa com possibilidades e com caminhos. Decisão sempre da pessoa. Caminho é sempre da pessoa. Está preciso. Então, por exemplo, o que você pode fazer com uma pessoa que quando você tem exame? Você senta com a pessoa e olha. A luz do Evangelho, esse dom. Você dá para ela as crises. Mas, por exemplo, como eu disse semana passada, o ministério do aconselhamento, eu não consigo, de jeito nenhum. Eu estou usando só o seu nome, só que hoje o Lucas está aí, eu estou usando o seu nome, né? Assim, eu não consigo dizer assim, olha, esse aconselhamento, você tem que fazer assim, você não. Eu vou ser para você útil em dar para você a luz da Escritura e a luz da sabedoria, como você tem uma resolução daquele problema específico, como você poderia alcançar aqui. Bom, essa graça da comunicação, essa graça da discussão e essa graça de ser um facilitador para que você entenda o conteúdo e trabalhe naquele momento. Então, o aconselhamento é importante. Qual que é o perigo do aconselhamento? É quando eu saio da esfera do aconselhamento e quero o quê? Impor aquilo que eu entendo que é melhor para aquela pessoa. Não.
aí eu saí fora desse escopo. Quem entendeu, diga amém. Aquele que tem um dom no aconselhamento, que é procurado com sabedoria, ele vai dosar isso sendo útil àquela pessoa. Porque há muitas pessoas que querem aconselhamento, e você dá o aconselhamento, mas não querem seguir o aconselhamento. O que você tem que fazer? Eu começo e termino. Então, esse dom é esse. Você ajuda a pessoa, dá a palavra à pessoa, instrui, caminha um pouco com ela. Quando você percebe que a sua atuação de guia terminou, sai da cena e caminha para o negócio. É diferente de discipulado. O aconselhamento é pontual, pessoal, individual. Você pode usar. Esse é o dom do aconselhamento. Terceiro, evangelização. Quando a gente fala de evangelização, a gente fala de evangelismo, aqui a gente fala de evangelista, como ministério. E o que nós falamos aqui de evangelização? Nós vamos ver lá no poder espiritual tem um evangelista, ministério de evangelista. Billy Graham é evangelista. Billy Graham é evangelista nada. É aquela pessoa, qualquer palavra que você der para ela, começa: Jesus salva, cura e Jesus liberta. E a pessoa prega Jesus de salvação, certo? Mas o trabalho de evangelismo aqui, esse ministério de evangelismo, nós temos que entender, ele é comunicar o evangelho de forma que você consiga comunicar. Irmãos, sabe uma coisa? Evangelismo é comunicar a salvação de Cristo Jesus. Às vezes nós confundimos esse trabalho e achamos que a gente vai falar para a pessoa, o evangelismo não deve ser desassociado do convívio congregacional da igreja. Às vezes, um dos grandes perigos do evangelismo é a pessoa começar isso aqui e esquece da importância da comunhão entre a igreja. Mas o evangelismo é aquele que leva você a comunicar as boas novas de forma eficaz, apresentar o plano da salvação, dizer às pessoas qual foi a missão de Jesus, que é salvar o homem perdido. Essa é a grande missão. Do ponto de vista de evangelismo, todos nós somos enviados e comissionados a pregar o evangelho, porque não foi dado a um grupo só. Mas há pessoas que Deus chama no meio da sua igreja que tem isso de forma clara. Você começa a conversar com a pessoa te apresenta Jesus como Senhor e Salvador. Então, o evangelista, o ministério de evangelista, você não começa a falar assim: olha, vai para uma igreja, lá tem um irmão, joga lá, você joga ping-pong, você joga isso, joga aquilo. Não. O evangelismo é aquele que apresenta Jesus como Senhor e Salvador. E nós achamos que as pessoas devem ir à igreja para ter a comunhão com as outras pessoas com atividade fina. Nós não estamos na essência daquilo que é o chamado de igreja. Porque a essência do chamado de igreja é comunicar Cristo Salvador do homem pecador. E o evangelismo é aquele que propõe, através do ministério do departamento e através de pessoas que têm essa chama pelas almas perdidas, a dizer ao perdido que há salvação em Cristo Jesus como Senhor. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos, a igreja presbiteriana independente, mas várias igrejas estão perdendo essa essência de dizer às pessoas, aos perdidos, que há uma salvação em Cristo Jesus. A gente vê, inclusive, irmãos, nós não podemos confundir o trabalho social da igreja com o evangelismo, hein? Viu, amigos? Viu, todos nós aqui? Viu? O trabalho social é atender o homem integral. O evangelismo é a comunicação com Cristo que salva. Porque o trabalho social não salva, quem salva é Jesus. Amém? Quem entendeu, diz amém. Amém. Nós não podemos confundir isso. Porque se nós confundirmos isso, saímos da nossa lição. E saímos da nossa vocação missionária. Então, evangelismo é comunicar a salvação que é em Cristo Jesus. Tudo bem por aqui? Também o ministério de ajuda, que é o quarto aqui. Esse ajuda é outra coisa que, conforme o aconselhamento, você sabe, por exemplo, aquela pessoa que naturalmente consegue ajudar o seu semelhante. Ajudar. Mas não só ajudar as pessoas, mas, por exemplo, consegue fazer o back office. Bem. E o que é o back office? Que é uma palavra em inglês que a gente usa no mundo corporativo. É o que está atrás da cortina.
um coração disposto a ajudar pessoas e ajudar equipes, por exemplo. Imagina o seguinte: o pastor chegar aqui na igreja, tá certo? E então você tem a pessoa que está recepcionando, a pessoa que está ali, a água que está aqui, as coisas funcionando, o instrumento funcionando, tudo funcionando. Aí o pastor vem aqui, ele está fazendo o trabalho dele, ou o louvor está ali, etc. Porque tem pessoas que têm esse mistério de diaconia. E diaconia não é título aqui. Diaconia aqui é esse serviço que promove o ambiente de ajuda. E aí você vê a festa, acontece tudo o que aconteceu. Mas teve várias pessoas atrás da cortina fazendo com que aquilo acontecesse. Então, o protagonista não é aquele que está falando, usando a palavra, fazendo show, abre aspas e fecha aspas, mas é todos aqueles que, com o ministério de ajuda, deu suporte. Por exemplo, o ministério de ajuda é aquele que pessoas dentro da igreja conseguem trabalhar bem nas mídias sociais e fazem a conhecido, que é capaz de trazer de forma tranquila as transições. É ministério, foi como ministério. Ministério, a gente tem que é aquele que é capaz de fazer, e é capaz de fazer no silêncio. Dizendo: eu estou aqui, pode contar comigo. Pode contar comigo. Quando você vê, está feito. E normalmente quem tem esse ministério não quer um forte. Porque ele já aprendeu que servir a Jesus é nos bastidores, é atrás da cortina, é sem holoforte, é sem reconhecimento humano, é servir a Jesus e a igreja. Amém? Ficou claro isso aqui, essa ajuda? Não é uma ajuda assim, é a ajuda de quem tem esse sentimento de servir nos bastidores, para que a coisa aconteça. Aí a coisa aconteceu. Não foi por causa do eleitor, foi porque a todo o conjunto. Eu fui visitar uma pessoa ontem, fui visitar uma pessoa ontem, que foi. Nós aqui não usamos muito essa questão da filha da fé, etc. Né? Mas eu conheço essa menina, ela era adolescente, ela tinha muito problema, muita dificuldade, né? E eu e a Maria discipulando essa menina há muitos anos. E depois da casa do pastor, está numa igreja batista lá, ela está morando em Campo Limpo, uma igreja batista lá em Jundiaí, mais de 1 milhão de hoje. Essa menina era um back office tremendo, mas ela era muito depressiva, muito complicada, difícil. E nós ajudamos ela bastante. Ontem, quando nós fomos na casa dela, vimos como Deus trabalhou naquela casa com o pastor, está envolvido no trabalho. E o trabalho de criança deles tem 400 crianças, adolescentes, é um negócio lindo. O trabalho dela é a coisa mais linda que tem. Nós não estamos acostumados, e talvez você ainda não me perguntou, por que nós fizemos cores, questão múltipla na vida da igreja. Nós não estamos fazendo secretismo religioso aqui, não. A única coisa que nós estamos fazendo é te motivando e levando a você perceber que o mundo é mais do que cinzento. Ele é vivo. A obra é viva, Deus é vivo, Ele está presente, Ele conta conosco. Saia da tua estagnação e venha ajudar, servindo, porque todas as vezes que você quiser a ração do cachorrinho, você vai se frustrar, porque as pessoas nunca vão corresponder àquilo que é a sua expectativa. Mas se você servir com dedicação, Deus, ao seu tempo, te exaltará e te dará aquilo que você merece. Não paliativo como o cachorrinho que volta a ter vontade de fazer outra vez para o cachorrinho, mas porque ele está dando o seu serviço para a glória dele. Amém? Finalmente, liderança. Eu aprendi isso aqui, gente. Existem líderes natos e líderes formados. O líder nato é aquele que tem uma missão e, através da sua missão, consegue influenciar outras pessoas, não influência de hoje, mas influenciar outras pessoas a seguir aquilo que ele entende como liderança. Então, o líder aqui é líder. O líder pode ser nato, é aquele que nasce. Você sabia que há um estudo de liderança que diz o seguinte: o líder nato, ele é muito bom, mas às vezes, durante o tempo da vida de liderança nata, ele pode se perder na organização. O líder que aprende a liderança,
ele pode ser mais eficaz do que o líder nato, porque o líder que aprende liderança, ele aprende a liderança e ele consegue ser organizado na sua liderança. Ou seja, liderança, que eu estou dizendo, é o líder que é capaz de discipular, é o líder que é capaz de cunhar outros, é o líder que é capaz de influenciar um grupo, umas pessoas, a ser conduzido naquilo que Deus tem dado para a vida e para a visão daquele líder, ou daquela instituição. Então a liderança aqui, porque as pessoas pensam que ser líder é quando você colocar um cargo. Ó, a partir de agora você vai ser líder dos jovens, ou você vai ser líder da música. Você pode ser colocado como líder de música, mas você pode não exercer liderança. Porque liderança não é título. Liderança é a capacidade. E eu aprendi esse conceito lá no seminário em 1988. Estou aprendendo até hoje. Conceito. O líder é aquele que é capaz de fazer que os outros façam aquilo que não querem fazer. Vamos repetir comigo, pai? O líder. Vamos comigo. O líder é aquele que é capaz de fazer com que os outros façam aquilo que não querem fazer. Você entendeu esse conceito aí? Liderar é muito mais do que ter um título. É a capacidade de influenciar, é a capacidade de fundamentar, é a capacidade de dirigir, é a capacidade de organizar, é a capacidade de ver além, à frente. E aí, nós estamos vivendo uma sociedade com falta de líderes em todos os setores. E a igreja também. Por que a igreja não vai? Está faltando líderes. O líder não tem medo de se engajar. O líder não tem medo. O líder não precisa de ter o título de líder de jovens, de música, visto aqui para liderar. O líder, ele é, ele existe e ele faz a diferença no lugar onde está. Está faltando líderes. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa séria? Quantos diáconos nós temos aqui? Diáconos com cargo, que foram ordenados, né? X. Qual a idade média dos nossos diáconos? 71. Como é que vai se renovar a vida dos diáconos? Com novos jovens desejando servir como diácono da igreja. Então, por exemplo, presta atenção como é que usa o dom de liderança. Se o pastor Luiz precisa renovar o quadro de diáconos, e ele precisa tomar uma decisão a respeito disso, e ele diz assim: a partir de agora, nós vamos pegar o macho, por exemplo, eu vou usar o macho, né? O macho, e eu vou consagrar o macho como diácono. Ó, mas a partir de agora vai ser diácono. Por si só, a minha separação dele como diácono e impor a mão sobre ele vai servir como diácono na essência? Ele pode ter o título, mas o título não faz dele um diácono, no sentido do engajamento dele. Quem está me entendendo? Eu posso reconhecer institucionalmente ele como diácono, mas o que vai fazer ele de diácono, o que é? É a capacidade que ele tem de serviço abnegado na vida da igreja. Mas aí, por exemplo, agora volto outra vez àquela minha pergunta que já costurei os 4 minutos que eu tinha. Se eventualmente, por exemplo, nós temos aqui a média de idade dos nossos diáconos é 70 e poucos. A mais nova, o que é a mais nova diácono aqui? É o Marco, que está em off. O Marco está em off. Nem sei se vai ser eleito aqui. Não tem condição. Enfim, estou falando aqui, nós estamos trabalhando na igreja aqui. O diácono é aquele que está obreiro, é que está no serviço. Às vezes pode ser que nós se impomos a mão, você tem dinheiro que eu estou falando com vocês. Então, quando é que eu devo então escolher um diácono? Quando eu percebo no meio da sua comunidade pessoas que têm a chama do serviço abnegado. E que não precisa de reconhecimento, que não precisa de título, mas de
sendo diácono. Essa pessoa, então, é aquela que eu devo preparar para ser um líder de diácono. Quem entendeu, diga amém. Esse é o ministério ordenado por dons. Presbíteros. O nosso conselho tem quantos presbíteros? Tem um emérito, que é o nosso presbítero Samuel, remanescente dos times. Samuel é remanescente, é o nosso emérito, mas que está em disponibilidade. Ele já está, os outros estão na glória. O nosso conselho, quantos presbíteros nós temos? Docente e regente. Docente, pastor Luiz. Regente, quantos presbíteros nós temos? 3. O presbítero Exílio, que está atuando bastante, né? Trabalhando, misericórdia, desenvolvendo. O presbítero Adelilson está com a sua vida. Presbítero Marcelo. Está faltando presbítero da igreja. Assim é fácil. Eu vou me eleger o presbítero. Aí a gente solta uma cédula e elege o presbítero. E solta a cédula. Fulano então foi eleito. Aí pega a pessoa, vem para cá e põe a mão sobre o fulano. Mas ele não tem chamado de presbítero. Ele não tem o dom de presbítero. Ele não sabe o que é presidir uma assembleia. Ele não sabe o que é direcionar um povo. Ele não sabe o que é viver uma vida separada como aquele que está a serviço da igreja, sendo presbíteros, docentes e exemplo da igreja. E ele não entende esse conceito. E aí, então, por que a gente erra? É porque a gente impõe as mãos naquele que não tem a vocação, não tem o dom. E daí, então, na igreja ele erra. Volta aqui, vocação pastoral. Vocação pastoral não é de maneira nenhuma. Está aqui, está na luta aí, está na luta. A vocação pastoral não é um tipo. E não é porque terminou o seminário que é pastor. Pastor é vocação. E não adianta eu impor a mão em alguém que tem vocação, e às vezes o presbitério, às vezes a igreja. Não estou falando aqui é o presbitério que ordena o pastor, né? Que é por meio da igreja, por meio o seu concílio faz isso. Então, quer dizer, quando é que eu tenho? E há muitos erros que nós vemos na igreja, porque o presbítero docente é aquele que tem chamado, é aquele que é capaz de liderar, é aquele que é capaz de apacentar, é aquele que é capaz de ser mestre, é aquele que é capaz de vivenciar, é aquele que é capaz de juntar. E muitas vezes nós erramos a mão, porque impomos a mão em quem não tem vocação. Presbítero rejeita e docente. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Falei aqui para vocês que estou levando a igreja a um outro nível de percepção. Falei para você que está em casa que nós não estamos brincando com esses 30 dons. Mas nós queremos levar a igreja a uma maturidade para entender que as nossas decisões não é eleição com papel escrutínio secreto. É chamada a vocação, reconhecida da vocação. Líder é reconhecido pela sua comunidade e validado por ela. Aquele que está no back-office é reconhecido pela sua comunidade, o pastor é reconhecido pela sua comunidade. Os homens e as mulheres são usados no ministério. Apóstolo, aconselhamento, evangelização de ajuda e de liderança. Sai do meio do seu povo. Como é que aconteceu com os primeiros diáconos lá em Atos? Escolha dentre eles homens tementes a Deus, homens que a própria comunidade reconhece neles a liderança diaconal e os separa para o diaconato. E nós, presbíteros, iremos cuidar da palavra e da oração. Servir a igreja com graça. E assim a igreja primitiva, cada dia Deus ia aumentando seus números com organização, decência, ajuda e exercício dos ministérios da igreja. Qual é a radiografia que nós tiramos da nossa igreja local? É falta de observar coisas elementares para o crescimento dela e o desenvolvimento dessa igreja. Foi o que eu falei a semana passada. Às vezes, nós estamos num berçário. Falta uma
Mas é hora de comermos feijoada. É hora de sair da mamadeira. E é hora de ficar chorando o choro da organização. E sair para a luta, irmãos. Não é PT, não. É cristianismo, engajamento, causa, obra, Cristo, vida, sangue. Sangue que nos redimiu. É com sangue, é com força. Não é com raçãozinho que vai fazer nada na rabo. É porque eu estou comissionado numa missão poderosa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos ficar em pé. Graças. Esse hino eu tirei do nosso CTP. Eu não sei quem tem as crianças. É lindo esse hino.